Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu terminei o doutorado recentemente, a história por trás do doutorado e a relação disso com dados. Alguns erros, reflexões que podem também te ajudar em sua carreira. Então, inicialmente, as pessoas acham que a pessoa que vai para a área de ciência de dados, ela precisa ser superdotada e vir de uma escola boa. Eu estudei maior parte do meu ensino fundamental, na verdade todo, numa escola particular, mas minha família nunca foi rica. Então, eu era bolsista e durante o ensino médio, mesmo com a bolsa parcial, minha família não conseguia pagar mais e eu migrei para o ensino médio público. Então, durante esse ensino médio, a gente sabe como é o ensino público brasileiro, né? Professores faltavam, a gente dava menos assunto do que era para ser dado, e eu saí da escola sem ver muitos assuntos que seriam importantes para mim, academicamente falando, e que eu tive que corrigir depois. Então, uma primeira quebra para você não é porque você não veio de uma escola boa que você não pode se tornar um cientista de dados. É claro que quem trabalhou a base muito bem vai ter mais facilidade no futuro, mas com muito esforço, assim como eu fiz, a pessoa pode correr atrás e ir atrás do prejuízo. Então, até a escola, eu nem lia livros direito. Eu apenas fui um aluno que tirava boas notas, porque eu precisava passar para terminar a escola, mas nunca fui um aluno excepcional. Então, eu vim da escola pública com muitos déficits de aprendizado, no sentido de ensino mesmo, porque a escola pública não tem tanta infraestrutura e um ensino tão bom, além das faltas dos professores. E eu resolvi ir para a biologia, então eu estudei bastante, pelo menos para passar no Enem. E eu consegui, para você ter uma ideia, nem foi na primeira chamada. Eu fui na lista de espera, eu era o primeiro da lista de espera. Então teve a primeira, a segunda e a lista de espera. Eu fui aprovado na lista de espera. E nesse processo de lista de espera, eu fui chamado. E aí eu fui, provavelmente, as pessoas que passaram no ProUni, elas escolheram outros cursos ou foram para outras faculdades. E eu entrei, então nunca fui genial. Passei no Enem, assim, com muita dificuldade. Depois descobri que tinha passado na UFBA, em biologia também. Mas foi lá na quarta chamada, então nem acompanhava mais. Então, assim, não era uma pessoa muito inteligente para conseguir fazer o doutorado como as pessoas pensam. Por que eu escolhi biologia, né? Primeiramente porque eu queria entender o que estava por trás da complexidade da natureza. Diferente do que as pessoas pensam, física é algo muito direto, um sistema que tem leis bem próprias e que são muito, assim, não é fácil, é muito difícil. Eu vejo os físicos estudando, tive contato com alguns, mas são leis diretas. Você faz os cálculos lá e chega até um resultado. Na biologia é um sistema muito complexo, então o sistema biológico é o sistema que eu diria mais complexo de todos. Uma coisa depende da outra e depende de uma situação, sempre tem uma exceção, e eu queria entender tudo isso. E eu nunca fui um biólogo que eu queria ir para campo. Eu apenas queria entender coisas difíceis, entender a biologia, entender tudo sobre a natureza e a complexidade da vida, e eu me foquei nisso. E durante esse período eu fiz a iniciação científica. E para você ter ideia, eu não sabia escrever direito. Eu descobri na faculdade que eu não sabia escrever. E aí meu professor, ele foi muito paciente, o professor Pedro Rocha, e ele me corrigiu muitas vezes tanto da fala, que eu falava rápido demais, até hoje falo um pouco, quanto da escrita, então eu era péssimo em tudo. E aí, o que é que eu fiz? Eu poderia ficar chorando, desistir da carreira acadêmica e terminar meu IC, mas eu não. Eu falei, vou seguir em frente. E o que foi que eu fiz? Corri atrás, procurei estudar, me esforçar, aprender como é que escrevia
aprender as bases da ciência, comecei a estudar realmente a fundo. Nesse período que eu comecei a ler realmente livros, no início da faculdade, eu já lia livros, já tinha lido muitos livros mesmo. No ensino médio eu nem tinha foco nisso, mas eu lia livros associados a faculdades e associados a temas diversos que eu fui criando curiosidade. E no mestrado foi muito mais intenso. Eita, voltando. Então, nesse período da faculdade, foi o período em que eu realmente comecei a ler livros. E eu comecei a ler livros relacionados à faculdade, à minha pesquisa e também assuntos diversos fora da área acadêmica. E eu tinha muito problema com matemática e estatística. Geralmente quem vem da biologia sabe que os biólogos não amam muito matemática, grande parte deles. E o meu professor era professor de estatística. Então o que foi que eu fiz? Eu falei, se eu vou precisar usar isso na minha pesquisa, eu pensava em ser pesquisador, então é melhor que eu aprenda isso logo. Então, em vez de eu chorar e fugir da estatística, eu falei, eu vou estudar isso de tantas perspectivas diferentes e de tantas formas que eu vou me tornar bom nisso. Então, eu comecei a fazer cursos que ele tinha, disciplinas que ele tinha, fiz disciplina na faculdade, procurei na internet e fui correndo atrás, porque eu não era muito bom em estatística. E depois me deu uma percepção que, se nenhum biólogo gosta de matemática, se eu for um biólogo que sei matemática e estatística, muito provavelmente eu serei uma peça rara e as pessoas vão me procurar mais e eu vou conseguir ter maior facilidade de arrumar emprego. Então eu comecei a estudar um pouquinho de matemática, comecei a estudar bastante estatística e nesse período eu terminei a faculdade, terminei o IC. O IC é Iniciação Científica, para quem não sabe, que é um projeto que você faz na área acadêmica, em que é como se fosse uma iniciação à ciência que você faz sob a orientação de um professor. E eu fui para o mestrado. Durante o mestrado, foi algo assim, também muito duro. Eu não sabia nada de programação, eu escolhi um trabalho teórico para fazer. O trabalho que eu fiz na iniciação científica, eu nunca fui de ir para campo, eu ia mais nas disciplinas e para fazer pesquisa no campo, mas meu trabalho na iniciação científica foi trabalho teórico. Então, trabalhei com comunicação científica e algumas análises. E durante o meu mestrado, eu tinha eu também fiz propus uma pesquisa que era uma pesquisa teórica. E eu descobri que para fazê-la eu ia ter que usar a programação. Então, não foi nada planejado. E eu tinha um orientador que me ensinou a programar. Então, eu estudei estatística na graduação bastante. Continuei estudando no mestrado. E minha pesquisa no mestrado tinha programação e eu descobri que eu ia precisar aprender isso para seguir em frente. Então, eu, em vez de chorar novamente, não sabia nada de programação, meti as caras, comecei a pesquisar, estudar. Inclusive, eu trabalhei com sistemas complexos, que se você pesquisar, é um dos temas mais difíceis que tem, inclusive na física, na biologia, que é chamado sistemas caóticos, em que são sistemas chamados dinâmicos, em que tem não linearidade, enfim, tem toda uma complexidade que eu não vou explicar agora. E aí vai eu estudar de novo, não sabia nada de sistemas complexos, então fiz todo um trabalho para aprender e estudar esse tema. As disciplinas que eu fiz eram muito avançadas, tive que correr atrás, tive que fazer muita apresentação, e é isso, fui correndo atrás, fui pesquisando, fui fazendo as coisas e decidi fazer o doutorado. Eu queria realmente seguir em pesquisa. E eu comecei a trabalhar com programação agora, associado não só a criar sistemas biológicos, que isso é chamado de simulação computacional, que é até utilizado em machine learning por reforço. E aí no doutorado eu comecei a trabalhar com análises mais avançadas, eu já tinha as bases de análises estatísticas, trabalhei com estatística bayesiana avançada, Markov em Monte Carlo, uma estatística muito mais avançada. Comecei a trabalhar com dados biológicos e programação com dados biológicos. Trabalhei com dados de mapa, com dados de árvore, trabalhei com muitos tipos de dados diferentes. E foi um processo assim muito duro, difícil. São 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado e 4 anos de biologia. Então são 10 anos estudando diretamente. E como foi que eu fui para a área de dados? Resumidamente, eu já estudava estatística, já sabia programação em R, e tinha as bases formadas do pensamento científico. Então, o que foi que eu fiz? Eu
comecei a pensar, já que eu estava no doutorado, eu vi que a área acadêmica era uma área muito fechada para trabalho, e era geralmente através de concurso, ou você teria que ficar viajando para se tornar um pós-doc. Então eu falei, eu não quero isso para minha vida, e vou pensar em outra coisa. E nesse processo surgiu duas pessoas muito importantes que eu descobri. A primeira que vale mencionar é um amigo meu chamado Mário. Ele falou, cara, tudo que você faz aí tem uma área que se chama ciência de dados, que a galera tá pagando muito bem lá na empresa para conseguir um cara da área de dados que saiba muito de estatística. E Mário me falou, cara, tem uma área muito boa na área de tecnologia, que está trabalhando com dados e usa tudo que você sabe, que você aprendeu, e você quer receber uma indicação, pesquise mais sobre isso, estava com a mente fechada ainda. Aí eu pesquisei e realmente amei o que era a área de dados e eu descobri, inclusive depois com o meu orientador, que ele é cientista de dados. Eu não sabia que ele era cientista de dados, embora seja pesquisador. E ele me falou, cara, o que você já faz já é ciência de dados. Você trabalha com dados, você usa programação, você automatiza coisas, você tem compreensão de estatística, você sabe manipular dados. Inclusive me indicou livros para continuar avançando, que foi o Advanced R e o R for Data Science, que são livros excepcionais para quem trabalha com R e ciência de dados. E Mário começou a me dar as dicas da área de dados. Então eu falei, já que eu já sei sobre isso e já gosto de programação para dados, então eu vou continuar nessa área. O que foi que eu fiz? Vi o que as pessoas estavam, isso há 3 anos ou 2 anos atrás. Eu já tinha um conhecimento, mas eu comecei a me preparar 2 anos atrás, de fato, para conseguir conhecimentos que eu não tinha para entrar no mercado. E aí eu falei, beleza, vou criar conta no LinkedIn, vou acompanhar as vagas e vou correr atrás do prejuízo. Então eu comecei a ver que dado estava associado muito a Machine Learning, embora Machine Learning seja uma extensão da estatística, que é o uso da estatística não só para criar retas, mas para fazer previsões futuras. Então eu falei, cara, vou correr atrás disso e comecei a estudar Machine Learning, viu que as vagas estavam pedindo, Machine Learning, via Deep Learning, vi coisas que estavam faltando. Como é que eu posso usar a estatística para lidar com dados que não são dados da área acadêmica? Comecei a estudar dados que não são da área acadêmica, comecei a correr atrás. E hoje, depois de 2 anos estudando muito profundamente, fiz muitos cursos, estudei tanto de maneira autônoma, sem cursos, através de livros, mas também fiz cursos. E hoje, eu terminei o doutorado agora em março. Uma pessoa me chamou para trabalhar, que foi a empresa Altox, que é uma empresa de farmácia, para eu trabalhar com a área de pesquisa e dados, e a parte de BI também da empresa. Então, eu entrei, gostei bastante da empresa, só que depois veio uma outra empresa, que eu tinha me inscrito nas vagas, e passei por todos os processos. Não foi tão fácil assim, eu vou contar em outro vídeo como é esses processos seletivos. Passei por todos os processos, eles me fizeram uma oferta para trabalhar na empresa deles como cientista de dados pleno, que já era algo que eu queria, não queria só trabalhar com pesquisa e dados. Então, como o trabalho que eu estava na Altox, que era uma empresa de farmácia, era um trabalho temporário de teste e podia ser rescindido a qualquer momento, eu com antecedência avisei a eles que eu estava saindo, de 15 dias para continuar dando auxílio se fosse necessário, e entrei para a área de dados e para a equipe de dados da Outsmart, que é uma empresa de marketing, que já é uma área que eu gosto. Inclusive eu tenho um canal porque eu gosto de produção de conteúdo, de marketing de conteúdo. E comecei lá na empresa, terminei o doutorado, a Altox me chamou em fevereiro, terminei com a Altox no meio de março, terminei o doutorado no início de março, e no meio de março também, quando eu terminei com a Altox, comecei na Outsmart, que é essa empresa de marketing. E agora estou lá trabalhando como cientista de dados pleno, tentando ajudar a resolver problemas e fazer a empresa crescer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa história. E se você gostou desse vídeo, dá um gostei e se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário. É isso, até logo!